Muito boa noite aos nossos amigos e às nossas amigas que vão nos acompanhar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão nos acompanhar posteriormente. Eu sou o Flávio Rezende, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa A Voz do Cerrado, aqui em parceria com a Rádio Trabalhador, direto dos estúdios da Rádio Trabalhador. E hoje nós temos a grata participação aqui do Fabrício Rosa. Muito obrigado, Fabrício. Alessandro Aquino, muito obrigado. E meu amigo Leonardo Henrique Panza. Estamos juntos. Fabrício, e aí? O que você me conta? Como é que está o Brasil aí, essa questão do manicômio? O que você tem a nos dizer? Bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu quero inicialmente parabenizar o Flávio pela audácia, pela continuidade do programa. Eu acho que isso é super importante. Eu estou inclusive em débito aqui com a Rádio do Trabalhador. Quero muito fazer um programa sobre direitos humanos, que é onde eu mais atuo. Sou professor também, trabalho com esse tema. E a gente está, assim, numa situação desesperadora. Os ataques do protofascismo, do neofascismo, das posturas fascistas do nosso país são em vários campos. Aqui em Goiás nós lançamos há mais ou menos 15 dias um Fórum Goiano de Políticas sobre Drogas e de Redução de Danos. E nós do Fórum acompanhamos com muita preocupação a retomada da política manicomial no país. Nós já sabíamos, nós já tínhamos noção... Só para explicar para o pessoal, quando fala política manicomial, está falando sobre qual tipo de sobre pessoas? Os manicômios. Os manicômios, que é onde vai as pessoas com problemas Exatamente. mentais. Na minha família eu tenho muitas pessoas com problemas mentais. Meu pai tem esquizofrenia, eu tenho muitas pessoas que utilizam, tanto amigos quanto parentes, que utilizam substâncias que foram aleatoriamente colocadas na ilegalidade. E o fato é que, de alguns anos para cá, a sociedade brasileira tem tentado não só criminalizar, como também medicalizar a vida dessas pessoas e a escolha dessas pessoas e levar essas pessoas para os manicômios. Então, é preciso que você que está nos ouvindo saiba que nós tivemos uma luta de décadas para reduzir ou acabar com os manicômios no Brasil, porque existem terapias alternativas, nós acreditamos nas terapias abertas, nos CAPs, nas medidas da psicologia, da assistência social, e o fato é que nós conseguimos, foi uma conquista da sociedade brasileira em 2001, uma lei que valorizasse esse tipo de tratamento das pessoas que têm problemas mentais e que utilizam outras substâncias que foram colocadas na ilegalidade. De alguns anos para cá, uma turba muito forte, especialmente de pessoas fundamentalistas, religiosas, especialmente visando lucro, tem montado chamadas comunidades terapêuticas, que muito pouco tem de comunidades e quase nada tem de terapêuticas, porque acreditam que rezar o dia todo, orar o dia todo vai curar as pessoas. Nesses locais nós temos notícias de tortura, e eu fiz parte do Comitê de Combate à Tortura e visitei muitos desses locais, tenho familiares que ficaram internados. Então, assim, nós temos uma outra perspectiva de tratamento, e é um tratamento que dá certo, é eficaz, nós sabemos disso, infelizmente o governo não investe tanto. Entendi. Mas o fato é que nós fomos pegos de surpresa essa semana. Uma nota técnica do Ministério da Saúde retira recursos dos CAPs, que é uma política pública muito importante, e repassa recursos para o manicômio, que retoma a criação de manicômios no Brasil, é algo que a gente vem lutando com muita força há muitos anos. E mais do que isso, Flávio, algo extremamente horrendo, que autoriza a compra de medicamentos de eletrochoque no Brasil, coisa que já estava vencida há muito tempo. Então, essa questão do eletrochoque aí, o Leonardo, você quer fazer algum comentário sobre isso? Só vou complementar aqui, a matéria do Portal Terra, aqui da Lígia Formente. Ela diz que texto do Ministério da Saúde dá aval ao eletrochoque. A nota técnica orienta a compra de aparelhos no SUS, de aparelhos de eletrochoque através do SUS, além de pregar abstinência para usuários de drogas e leitos psiquiátricos infantis. A reportagem cita que um documento do Ministério da Saúde publicado nesta semana dá sinal verde para a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, que é o famoso eletrochoque, inclusive para dentro do Sistema Único de Saúde. Esse aparelho, ele consiste no tratamento via choque elétrico, dá um choque na pessoa? Sim, isso já existe no Brasil, na verdade, mas é de maneira irregular. E nós tivemos denúncias, assim, porque eu participo muito de vários coletivos, seja da sociedade civil, seja por meio de comitês,
E nós temos denúncias de coisas absurdas, de pessoas que são torturadas dentro dessas comunidades terapêuticas, que têm celas solitárias, que as pessoas ficam em solitária. Quando elas tentam sair dali, elas são agredidas, são violentadas. E agora vem mais essa novidade do eletrochoque. Então é uma forma absurda que a sociedade vem lidando com essa situação. Inclusive eu indico a leitura... violência, né, contra o ser humano. Exatamente. Indico a leitura de um livro da Daniela Arbex, que fala do Holocausto brasileiro, que é o caso de um manicômio lá em Minas Gerais. Um manicômio que matou 70 mil pessoas que foram registradas. Inclusive tem um filme, né? Sim. Alessandro, e aí? Então é algo terrível que afeta as nossas famílias, né? Bem, vou falar do meu jeitão, você já me conhece. Eu acho que é o seguinte, se for para dar eletrochoque, vamos pegar esse pessoal do PSL, Bolsonaro, vamos colocar lá e vamos dar choque em todo Eles mundo. gostam muito, né, de dar choque, é eu acho verdade. que já que é para trabalhar com louco, que é mais louco que os loucos, eu acho que é a melhor forma. O que eu acho disso tudo não é só a questão dos manicômios. É uma questão do Brasil como um todo. As pessoas têm que entender que nós somos tomados, como você falou, por uma turma, né? E essa turma, o que ela quer? O atraso do Brasil. O que ela quer? O retrocesso, porque se você pegar o filme e pegar o livro, porque tem um filme do Holocausto, aquilo ali é como se você estivesse vendo os judeus há 40, 50 anos atrás, todo mundo pelado, levando eletrochoque. Vocês falaram um número de quantas mil pessoas? 70 mil. 70 mil mortes? Inclusive tem um cemitério clandestino. Tem um cemitério clandestino lá. Agora, o que eu acho que é importante falar, não é uma luta só contra o manicômio. É uma luta contra esses canalhas que estão no poder. Com certeza. Porque não é só a questão, nós não estamos lidando só com a questão do manicômio. Nós estamos lidando com perda de direito trabalhista, nós estamos lidando com manicômio. Daqui um dia, nós estamos fazendo defesa, por exemplo, de pessoas que são usuários. O que já vários países já é uma coisa extremamente tranquila. Eu estava até falando com um taxista hoje, quando eu estive na Europa, tem um prédio, acho que quando eu estava na Dinamarca, eu acho, e tem um prédio lá que é só para alcoólatra e quem usa droga. Então, se você quiser usar droga, você vai para lá, o Estado, ele te dá a droga, se você quiser parar, ele também te dá o tratamento. Agora, você imagina uma coisa dessa no Brasil. É impossível. Mas o problema é igual o Fabrício falou agora há pouco, né? Tem a questão fundamentalista e religiosa. O nosso povo é um povo de fé. Não. Mas o problema é que essa fé fanática tem Não trazido é uma questão resultados muito fundamentalista problemáticos. religiosa, é uma questão fundamentalista política. Política, porque associa religião com se a gente começa a fazer política. uma discussão religiosa apenas, você esquece do fundamento político. Esse pessoal está no poder, esse pessoal chegou no poder. Eles têm um projeto de e eles poder. têm um projeto de transformar um Brasil a cara que eles acham que deve ser um país país do século XIX. Que inclusive consiste em dar choques nas pessoas para fazer um tratamento que não tem eficiência, né, Fabrício? Então, assim, e preste atenção, e mesmo se tivesse a eficiência, acho que a família, porque quem vai ser condenado aí não vai ser o rico. Porque o rico pega o tratamento e vai fazer nas clínicas que ele quer. Mais uma vez, quem vai ser condenado é o pobre. Então vai colocar ele lá para levar choque. Então esse pobre, isso é muito desumano, esse miserável, que além de ter um problema mental, ele vai ser torturado, porque isso aí é câmara de tortura. E o próprio Jair Bolsonaro, há muitos anos ele vem falando que é favorável. Na madeira, você falou o quê? Aquele Opa, qual não se deve pronunciar o nome. Esse nome eu pronunciei ainda, mas ele tinha falado que era favorável à tortura. E agora no começo do mandato tem essa informação muito preocupante. Sim. Bem, assim, eu acho que a gente tem que também entender que as famílias que colocam os seus filhos, os seus entes queridos nessas clínicas, nessas comunidades, elas também têm uma preocupação. Envolve amor, envolve sentimento ali. Agora, o fato é que você, minha amiga, meu amigo que está assistindo, é preciso entender que não há ciência ali. Não há comprovação de que essas pessoas vão sair dessa condição. Há uma substituição da ciência pela fé. E pessoas absolutamente despreparadas, muitas vezes também ficaram internadas e acreditam que a partir dessa experiência de internação, ele tem condição de montar uma organização que vai acolher essas pessoas. E há uma segunda questão também, que é a superexploração do capitalismo. Essas pessoas são gananciosas, elas visam objetivamente o lucro. Então elas vão cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000, e uma mãe em situação de desespero, ela vai pagar isso. E o Estado abandonou completamente, o Estado não tem políticas públicas eficazes para acolher essas famílias, e a mãe acaba se sentindo numa situação... É importante eu voltar aqui, eu gosto sempre de fazer a discussão política. Eu não gosto de fazer uma discussão superficial. É que nem você for fazer discussão de feminismo, falando só de feminismo, falar de aborto. Para mim, tudo é um envolvimento político isso da sociedade. Senão você fica com um movimento limitado. Isso é um movimento político.
é um movimento para, mais uma vez, atacar o pobre e a classe miserável. Aquela senhora que mora lá na Serra da Arara, que tem um filho com esquizofrenia, ela quer resolver o problema. Foi falar da questão de Sim, cobrar, Se né? falar pra Mas ela nenhum que de nós você aqui, vai colocar mas eu acho que nenhum de dela, nós, ela vai colocar, mas nenhum de eu- nós discorda que isso é algo político. É claro que é algo político, só que falta uma Não, mas não é politização. algo político. Falta uma Não é só politização algo da nossa político. sociedade. Não é só da- algo político, doutor. Que doutor, eu sou só um, Ó, um colaborador aqui do programa. Desculpa, Sim, é uma política sim, estatal. sim. Isso. Não é uma política, é uma política estatal, é uma política de acabar com o Estado brasileiro. Sim. Exatamente. E é isso que tem que ser discutido. Tanto É uma é- política do fundamentalismo religioso aliada ao que há de mais perverso no capital. Você sabe que Então quando é as pessoas de falam- assumir o Estado O brasileiro, Flávio né? sabe, quando falam de fundamentalismo religioso, eu gosto de entender o seguinte: quando você fala de fundamentalismo religioso, você tem que ter uma ideia que aquela pessoa entende o que é religião. O grande problema é que essas pessoas que a gente fala que é fundamentalismo religioso, elas nem entendem o que é religião. É. Agora, hein, gente, deixa eu... Encerrando Vamos aqui encerrar isso, sobre essa pauta. Mas enfim, todos estão convidados a conhecer o Fórum Goiano de Política sobre Drogas e Redução de Danos, que existe a partir de Tem agora, que algum não site? tem. Nós temos conselhos aqui em Goiás de políticas públicas sobre essa questão, mas que não tem a participação da sociedade civil. Então você que está assistindo, que é ligado a essa temática, vem participar com a gente. É só procurar no Facebook, a gente está criando uma página. Então assim, vamos dialogar sobre isso e vamos invadir pelo menos esses conselhos, Claro. influenciar de alguma forma, discutir esses CREDECs também, que milhões e milhões estão sendo gastos ali e não tem respostas CREDEC efetivas. CREDEC é um centro de internação também, é uma política manicomial a partir do Estado. A partir do Estado. Então, assim, nós somos Mas contra que esse CREDEC. tem convênios com Que é do as Estado. organizações sociais, Sim, né? sim. Não é o Então- Estado. Não é o Estado Nacional, É o Estado de Goiás. O Estado de Por que Goiás, no as caso. organizações sociais e políticas também não criam suas próprias políticas de saúde? É uma coisa que eu sempre venho falando para o Flávio. Sim. Então, um dos problemas que aconteceu com a esquerda foi isso. A esquerda saiu de ir para a periferia, de tentar ajudar, resolver. Por exemplo, se você tem militantes médicos, tem militantes que têm condições Uhum. de resolver o problema, e ficou apenas na discussão parlamentar. Sim. Então é fazer discurso para as próximas eleições para me fazer o meu candidato. Eu, quando fui candidato, junto com o Fabrício, eu até falava... O Leonardo não foi, né? Eu até falava. Mas eu fui para vereador. Foi mal. Eu até falava assim, ó, não vote em mim, eu não estou preocupado em ser eleito. Não entendo. Mas por que nós não criamos também essas políticas? É verdade. Agora, falando em A políticas segurança públicas- pública, inclusive, complementando aqui, a segurança pública perde um pouco da conexão com a população mais carente, a esquerda, justamente por conta disso. É o mesmo problema. A gente não dá uma alternativa visível e viável, a gente sabe que é viável, mas e a população? Tem que ver aquilo funcionando, e eu acho que é uma das formas de aproximação com a população é essa daí, tanto na saúde quanto na segurança Até pública. porque a população Pois é. quer resultados, né? Aí, deixa eu só, pra gente falar sobre Estado também, vamos relembrar de tragédias que, por exemplo, o Estado poderia ter evitado e não evitou para que os grandes capitalistas metessem a mão no nosso minério de ferro, que é lamentar o trágico, né, crime de Brumadinho, que até o presente momento conta com 157 mortos e 182 desaparecidos. Tivemos no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, uma tempestade que matou 6 pessoas, né? E agora uma tragédia no alojamento de um dos maiores clubes do Brasil, lamentavelmente, né? Que é no Ninho do Urubu, que incendiou e acabou matando 10 pessoas, entre elas 6 atletas de base, entre 14 e 17 anos. Crianças, O que vocês têm né? a falar, Leonardo? Crianças, né? Eu sou formado em Educação Física, né? Formei pela ESEFEG em Educação Física. E desde 2004, quando eu entrei na ESEFEG, aliás, desde muito antes, né? O meu pai é formado em Educação Física, no período militar ainda, lá em Marília. E o projeto de esvaziamento do esporte enquanto transformação, enquanto instrumento de transformação social, ele é realmente proposital. O esporte, quando ele é utilizado dessa forma, buscando somente o lucro e buscando somente o lucro para poucos, e não é um lucro social, estamos dizendo lucro mesmo, capital, dinheiro. Olha o que ele faz com crianças. São crianças que morreram. Crianças. E pobres, né?
por conta de ingerência dentro do próprio Estado, né, dentro do próprio governo. E o que acontece? Abandonadas, elas vão tentar a sorte. Através de uma brincadeira que pode, se essa criança der sorte, ela pode se tornar milionária, conquistar o mundo, a gente diz, né? Tem uma música muito... um rap do Gabriel, ele não é tão profundo assim, mas ele diz que a criança pode... É a única chance que ela tem. E que se ela passar da idade de 14, 15 anos, ela pode, inclusive, conquistar o mundo. Na verdade, quando a gente fala conquistar o mundo, é simplesmente sair do ciclo de pobreza e violência de uma região carente, nesse caso, citando o Rio de Janeiro. O jogo capitalismo, né? E aí, o que acontece? A gente tem esses grandes capitalistas explorando isso, o sonho e, ao mesmo tempo, a necessidade das pessoas. E aí, citando já agora essa situação que ocorreu desse incêndio, a gente não sabe das causas ainda, mas de qualquer forma... Mas não teve a devida prevenção, né? Isso, de qualquer forma a gente já adianta que uma das situações que a gente já tem o conhecimento é que o local não tinha nenhum tipo de registro como alojamento e estava registrado como estacionamento. Então daí você já vê que eles só estavam se importando com o lucro, né? Enfim, complementem. Alessandro. Mais uma vez, eu queria até voltar um pouco aqui, para voltar a fazer uma discussão política estatal de Brumadinho. Então vamos ao ápice da questão. Nós hoje somos, junto com a Austrália, nós somos os principais exportadores de minério de ferro, principalmente para a China. Então hoje a Vale significa, parece que 5% do PIB. Nós estamos falando de muito dinheiro. E aí nós vamos falar que era uma área estratégica para o Brasil. E que foi privatizada no governo do seu Fernando Henrique Cardoso, que não foi privatizada, ela foi doada. Foi doada. Foi dada. Isso é um crime lesa pátria. Quem falava isso era o saudoso Enéas. Oxalá nós tivéssemos novos Enéas. Ele era extrema-direita, mas era uma extrema-direita qualificada. Então nós temos uma que foi doada. E estamos vivendo um Brasil que não mudou nada nesses 500 anos. O que o Brasil está vivendo agora, junto com o Madinho, o Flamengo, etc., é a política do Estado, pelo Estado, para quem vive do Estado. E não a população que poderia estar contribuindo com o Estado. Então aquilo ali é lucro. Então quando você tem um engenheiro que vai numa polícia e ele mesmo fala, olha, nós fomos forçados a aceitar aquele relatório, ele deveria estar preso. Esse cara ele saiu pela porta. Ele assassinou quase 300 pessoas e ele saiu pela porta. Destruiu uma cidade, e aí você ainda vai ter que aguentar um líder do governo que em qualquer lugar no mundo agora está sendo pressionado pela população para estar preso. Porque ele também tem responsabilidade. Eu acho que a figura do Bolsonaro, ele tem responsabilidade nisso. Por quê? Porque essas figuras defendem o quê? Eles defendem que não tem que ter uma legislação ambiental. Exatamente. E eles levam isso para o seu estado. Então o deputado estadual também ele vai fazer a mesma defesa no estado. Então o senhor Bolsonaro, esses crápulas que estão no poder, né, esses canalhas que estão no poder, que chegaram ao poder através de um golpe que foi dado, e com participação de vários setores da esquerda, que não inclusive fizeram a gente tinha discussão com esses setores da esquerda que no início, por exemplo, não viam que estava acontecendo um golpe no país e falava que nós do pessoal, por exemplo, eram loucos, que a gente estava vendo coisas... Agora leva na cara. Na cara, porque você tem um cara agora que antes disso estava em Davos, falando ou não falando, mas ele estava em Davos, falando besteira ou não falava, mas ele era o presidente da República, onde ele estava falando que nós não tínhamos problemas nenhum com questão ambiental. E aí logo após, né? E aí, Fabrício? Bem, você citou alguns casos graves, mas eu queria chamar a atenção para um outro também que apareceu pouco na mídia hoje, mas que é tão grave, que é tão esquecido. Além desse incêndio que matou várias pessoas no Rio de Janeiro, nós tivemos uma ação policial no Rio de Janeiro que matou 14 pessoas. E a maior parte de jovens, com o mesmo perfil que a gente conhece. Jovens pobres, negros. E aqui em Goiás, aqui em Goiânia não é diferente. É preciso que a gente entenda que de fato existe um genocídio,
um extermínio da juventude pobre, especialmente da juventude negra. Nós vivemos o país onde há mais homicídios no mundo, são mais de 60 mil pessoas que morrem no Brasil, e assassinadas, e muitas delas assassinadas pela polícia. Eu sou policial, a polícia também morre muito, mas é a polícia que mais mata no mundo. Mais mata e é a que mais morre. Tem muita pouca investigação. Eu trabalhei muitos anos na corregedoria, eu sei como é difícil investigar, porque as pessoas não têm coragem de denunciar, porque a gente tem uma polícia absolutamente violenta, que comete tortura. Não estou dizendo que todos os policiais são torturadores, porque a gente sabe que não são, mas que tem tortura, que tem execução, e é preciso deixar que não fique impune. 14 mortes. Desculpa, já cortando, e que tem um ministro da Justiça agora Exatamente. que lançou um pacote que literalmente falou que Sim, vamos matar. isso. Mata, Exatamente. Aí já existe no ordenamento jurídico brasileiro e no mundo todo, que isso é uma construção clássica. A legítima defesa, as escudeiras de ilicitude, isso é uma construção. A legítima defesa, inclusive, é direito humano, né? Exatamente. Aí o cara quer criar uma segunda legítima defesa especificando e é uma licença para matar. Então, aí agora você sabe que eu gosto de botar fogo no negócio. Deixa eu só. Por que nós não vamos armar então essa população? Sim, deixa eu só anotar um comentário aqui da Fabiana Freire. Obrigado, Fabiana. Ela disse o seguinte, olha, é importante a gente compreender isso, né, que nós estamos falando aqui, até para a gente se espantar menos e bolar estratégias condizentes com o que de fato está em curso. Nesse momento... Ela fala do fascismo, né? Isso, porque o que acontece? Está faltando também, eu acho que isso aqui é consenso entre nós, apesar das divergências, está faltando uma estratégia ampla de amplos setores do campo progressista. Está faltando setores sociais irem para a periferia. Então, mas é porque não tem estratégia. Está faltando a esquerda parar de ficar pensando em eleição e fazer movimento social. Até porque... Está faltando a esquerda parar de ficar tomando uísque dentro da Câmara para ir para dentro da favela. Está faltando a esquerda ter coragem de falar o seguinte, se tem um povo morrendo, vamos armar esse povo. Está faltando a esquerda falar o seguinte, se a população está morrendo e nós estamos tão preocupados com a população, por que então que nós não vamos formar um grupo, uma organização, que pode chamar de milícia, chamar o que você quiser, que vai para dentro daquele setor lá, fazer a defesa da população? Aí a gente está com... Não, o que está acontecendo no Brasil é o que aconteceu na Europa. A esquerda e os movimentos sociais ficaram só no discurso. E aí aquele cara que mora na periferia, ele não vai nunca querer apoiar o PCO, não vai querer nunca apoiar o PCO, o PT, porque ele não vê o PT o representante dele. É, porque não tem contato. O que você acha disso, Leonardo? Olha, eu acho que é realmente muito profundo. O que acontece é o seguinte, a gente tem a eleição dos municípios de 2016, se eu não me engano, 2017, né? 16, que teve os mandatos iniciados em 2017, ela foi muito emblemática nesse sentido. A gente tem, principalmente na cidade de São Paulo, uma população extremamente empobrecida da periferia, maior periferia, uma das maiores do mundo, votando na direita e na extrema direita. Então realmente existe uma desconexão, um desalinho, um desequilíbrio entre o que o povo e a imagem que ele tem dele próprio. A gente fala muito em voltar, em ir para a favela, em voltar a conversar com o povo, só que parece que a gente simplesmente conversa idiomas diferentes. Quando você fala com o povo, aquele indivíduo, classe trabalhadora, igual nós, ele simplesmente não se reconhece nisso. Também. Entendeu? Então é uma questão muito mais de simplesmente não é só um diálogo. Você estabelece um diálogo, consegue explicar o que é. A grande maioria dos brasileiros são muito inteligentes, sim. Só que simplesmente eles não enxergam que pensar no social, que pensar como um todo é algo efetivamente bom. Aí a gente vai lá no livro do Gessé, né? Que fala que a elite do atraso, ela cria os ciclos de objetivos em cada tipo de classe. É onde também o Paulo Freire cita que o objetivo do explorado é simplesmente, quando ele não tem uma perspectiva de explicação sobre os reais objetivos, né, de uma política social, quando de repente o objetivo do explorado é simplesmente ser mais um dos exploradores. Então falta a gente equalizar
esse contato, é equalizar mesmo. Eu sou formado professor, o senhor é professor, o processo de ensino e aprendizagem é nada mais do que um processo de adequação e equalização da linguagem para que a pessoa compreenda o que você está querendo explicar. Então, realmente é isso, é ensinar para aprender e realmente essa retroalimentação é necessária. O Fabrício foi candidato à esquerda, o Alessandro também foi candidato à esquerda, todos os dois disputaram o Senado. Eu fui candidato à esquerda também, a vereador, né? É uma experiência rica e frustrante também, né? Quando a gente faz uma campanha nos moldes, né, esquerdistas. Mas o Alessandro deu uma opinião firme, diz que a esquerda precisa ir mais para próximo do povo. E aí, Fabrício, o que você acha? Bem, a esquerda somos nós. Eu concordo com essa crítica e a gente faz ela em todas as nossas reuniões, essa crítica ela vai existir. Sempre. Acredito em qualquer partido de esquerda. Que nós estamos distantes do povo. Mas quando eu faço uma autocrítica, eu faço ela todos os dias, eu vejo que a minha parte eu tenho tentado fazer. Eu tento desenvolver o máximo de projetos sociais, eu participo de centenas de reuniões, eu participo de vários comitês, mas de fato nós precisamos criar estratégias para estar mais próximo. Eu fico tentando me perguntar como nós erramos de maneira tão grande, porque nós erramos muito grandiosamente. Nós erramos em não fazer uma reforma tributária, nós erramos em continuar deixando que por décadas os pobres paguem muito mais. Só que a questão é a seguinte, falta ambiente para isso, porque todo mundo que tentou fazer alguma coisa no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, qual foi o fim dele? Suicídio. E nem foi a esquerda, né? Juscelino Kubitschek, custou terminar o mandato. João Goulart, né, sofreu um golpe. Lula, nós vamos até falar sobre ele daqui a pouco, está preso. Mas deixa só o Fabrício concluir. Mas assim, eu acho que é importante a gente discutir isso, porque a gente não pode errar mais. Sabe, um dos grandes erros para mim foi a gente não ter punido os torturadores do Brasil. Isso, bem lembrado. Os caras que deixaram a juventude hoje, porque de certa forma eles não têm sido punidos, a juventude bolsonarista hoje que pensa que é normal a tortura, isso é um fato. Nós não criminalizamos os discursos de ódio. Você lembra? Hoje eu vi uma mulher falando que ela quer apresentar uma proposta, não sei se você viu isso, eu não acompanho tanto, mas que ela quer apresentar uma proposta para criminalizar a condição LGBT. Então, assim, nós, do contrário, nós não conseguimos avançar na criminalização do fascismo. O Bolsonaro tinha que ter sido processado e preso há décadas atrás, porque isso acontece em países considerados democráticos. Então, nós erramos muito, nós continuamos errando, e de fato nós temos que nos aproximar do povão e dialogar com o povão. Agora, qual que é a estratégia para a gente fazer isso, que é a grande chave? Alessandro, e aí, qual que é a estratégia? Eu discordo. Eu acho que... Eu estava lendo um livro da Brigada Vermelha essa semana, e tinha uma frase que eu achei muito boa, que ele fala assim: a arma é o voto do povo. Eu acho que o que aconteceu com a gente, literalmente, é que nós nos tornamos covardes. Literalmente covardes. Então, por exemplo, nós não tivemos coragem de enfrentar todas as situações. Uma delas é, por exemplo, que acho que a esquerda está cega. Ela ainda está com aquele discurso de conciliação da década de 80. Meus queridos, eu queria que vocês entendam uma coisa. Para grande parte desses bolsonaros de merda que nós temos, não pode falar merda, né? Pode. Fica à vontade. Nem monte de canalha outro dia. Querem que você, é o de menos. eu, você e você sejam torturados e mortos. Com certeza, eu falo isso direto, né, Flávio? É verdade, o Leonardo sempre Então, a gente não entende que tem uma parte da população brasileira que é inimigo. Eles nos veem como inimigo. Agora não, a gente fica com aquele discurso para falar para a universidade que vamos fazer o acordo, que vamos coligar. Mas só que já está tendo muita reação, viu? Botaram o pessoal para correr da Embaixada de Cuba, da Uni e do evento em solidariedade. Isso João Willis, nada. Tem reação. Isso é nada. Botar meio gato pingado do MBL, que foi contratado para ir para... Não, mas é porque está acontecendo, nem isso estava acontecendo antes. É nada. A resposta que nós temos que dar tem que ser contundentes. Esse pessoal tem que sentir medo da gente. E aí, Leonardo, o que você acha disso? Tem que sentir respeito pela gente. Então, quando a gente estiver num lugar com a camisa vermelha, esse pessoal tem que pensar duas vezes na hora de falar qualquer coisa pra gente. Então, esse discursinho de paz e amor para a classe média, não, mas o pessoal para unir, soltar pombinha, para ver se a gente consegue, isso não funciona. Será que a gente tem que ir para o pau de arara mais uma vez no país para aprender isso? E aí, Leonardo? O que eu acho é o seguinte, também é isso. Só que, dando uma explicação aí para o ouvinte,
foram vários períodos, né, ditatoriais no país, tanto mais à direita quanto com viés nacionalista, igual é o do Getúlio Vargas. A ditadura empresarial militar, que foi absolutamente cruel, que dizimou todos os níveis de esquerda que tinha. Claro, e que dizimou todos os níveis horizontais e verticais de esquerda que existiam, e quem sobrou na década de 80 só podia fazer o quê? Só podia negociar, porque você minimamente fazia uma greve, tinha helicóptero do exército voando na sua cabeça. Então esse pessoal, eles só sabiam negociar porque foi só isso que sobrou para eles. E hoje já não sobrou mais nada, porque até os negociadores foram passados para trás. Estão presos. Agora deixa eu só dar um alô aqui. Leila Brito, boa noite, obrigado por nos acompanhar. Boa noite, Leila, grande abraço. Boa noite. Então, aí deixa eu só... essa questão aí que foi falada, né? O pessoal tem que sentir medo da esquerda. Qual é o caminho? Assim, na opinião de vocês. Por exemplo, nós temos aqui 2 profissionais da segurança pública, né? Que é o Leonardo e o Fabrício. O que é que vocês acham? Vou perguntar para o Fabrício primeiro, sobre essa questão de armar a população para a autodefesa, não somente contra o tal do bandido, né, que eles falam, mas contra esses ataques também. Na sua opinião, Fabrício, você acha que seria uma coisa razoável? Não, eu não sou a favor do armamento da população. A maior parte dos policiais no Brasil, eles morrem na folga. Eles não morrem em atividade policial. 70% dos policiais, ou até mais de 70%, eles não morrem em confronto durante o trabalho. Morrem na folga. Porque uma coisa importante para a questão de um confronto é o fator surpresa. Então as pessoas, quando são surpreendidas, certamente elas vão perder a vida ou elas vão ser lesionadas. Então quem detém o fator surpresa que manda naquela condição. Entendi. Então armar a população, isso para mim é uma grande bobagem. Eu não acredito nisso, eu respeito meu amigo aqui da luta armada, não é o que eu acredito para nosso país. Agora eu não falei de luta então, armada. não, respeito. Agora eu não falei nada de Então, luta armada. mas eu não acredito, nós já temos 70 mil homicídios, eu não tenho dúvida que o número de acidentes domésticos vai aumentar muito, o número de casos de adolescentes pegando a arma dos pais, invadindo as escolas, como aconteceu recentemente aqui em Goiânia, vai aumentar muito. Então assim, eu não sou a favor, já tem muita arma no Brasil, são 18 milhões de armas no Brasil. O que eu tô falando é assim, é que tem uma parte da população que ela está bem vulnerável à violência estatal, né? E também a violência desses grupos aí que estão se organizando. E isso, assim, tem feito, inclusive, eu mudar meu pensamento em relação às armas, né? Sim. Que seria uma forma dessas pessoas se defender, uma vez que o Estado não está garantindo, e o pior, além de não garantir, faz vistas grossas. O que você acha disso, Alessandro? Eu acho que o que ele falou, desculpa, eu tenho o maior respeito. O importante é fazer o debate. Eu acho uma grande besteira. Porque o que nós queremos é o Estado. E o Estado, como ele está, nós não vamos ter. Ele está permitindo a matança. Leonardo. Só para terminar. Nós estivemos no poder. Bom ou ruim, o PT tendo seus problemas, nós tivemos. Mas o PT não conseguiu Sim, dominar muita coisa. Nós tivemos quanto tempo? 8 anos? 14, não, chegou a... Deve ter sido uns 12 anos. 12. O maior líder hoje desse partido está onde? 13. Numa masmorra. E segundo o Reinaldo Azevedo, direitista, só vai sair com um duto humanitário. Os direitos trabalhistas 2 anos atrás, aconteceu o quê? O povo perdeu. A reforma previdenciária vai acontecer o quê? Se o povo não se mobilizar, vai perder. Quantos trabalhadores sem terra perderam a vida nesse país hoje? Pois é, essa é a questão. Umas 30 pessoas. Aí você vem com esse discurso de classe média, vamos soltar as mãos, porque nós vamos chegar ao parlamento. Ninguém solta a mão de ninguém. As instituições estão nos fudendo. Leonardo, e aí? Não acredito mais nas instituições. Deixa o Leonardo falar. Nós precisamos, só rapidão, o que nós precisamos é de coragem. Isso, eu concordo. O que nós precisamos, eu não falei em nenhum momento de luta armada. Eu não falei em nenhum momento aqui de armar a população. Eu falei de que nós temos brigadas. É para pessoas se defender, organizações. O que ele está dizendo é organização. O que eu estou falando, os Panteras fizeram, o partido o KKK na Grécia fez. KKK, mas não é de... Os partidos, todos fizeram. Agora no Brasil, que é a miséria em pessoa, que nós somos assassinados. A vereadora do partido dele foi literalmente metralhada
pela milícia, pela polícia, É. com a figura, inclusive, do filho do atual presidente da República, e nós ainda estamos com esse discurso de paz e amor. Esse discursinho, ele só vale para a elite, porque ela tem a arma, ela tem a polícia, Inclusive naquela, e ela nos mata. naquela pesquisa do Datafolha, né, a ala rica da sociedade majoritariamente é favorável às armas. Mas e aí, Leonardo? Porque eles sabem que só eles vão ter a condição. O que acontece é que nós estamos num looping, né? Um looping de criminalização da pobreza tão grande, que a gente não tem a gente não consegue imaginar a população, como diria o Lenin, a verdadeira democracia vem do fuzil no ombro de cada trabalhador. A gente não consegue imaginar hoje os trabalhadores brasileiros tendo o mínimo de organização para que isso realmente venha a levar à democracia. E a gente tem os efeitos, as consequências da ausência do Estado vamos dizer, nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, que o Estado sempre esteve extremamente ausente. Essas comunidades se armaram em nome de um negócio deles, né, de uma renda deles, que é o tráfico de drogas, e querendo ou não, ali eles têm uma organização, muitas vezes a gente chama de Estado paralelo. Isso é uma forma de organização, mas com outro intuito. A questão das pessoas se protegerem, ela primeiramente tem que vir de uma organização, e de uma organização o quê? Social, de uma organização contributiva no sentido de entender o que é se defender, e se defender de quem, para quem e por quê, né? Então, o que acontece é que, realmente, a gente entende que se você soltar 200 milhões de armas hoje na mão de 200 milhões de pessoas, do jeito que os brasileiros são... Do jeito que fizeram na Venezuela, né? Isso. Do jeito que o brasileiro ele simplesmente só entende, e é aquilo que a gente conversou no outro programa, o brasileiro hoje, ele ele tá vendo a corda apertando, ele percebe. Só que aí, como ele foi induzido por esse populismo neofascista, ele simplesmente quer fazer o quê? Não, eu quero ter uma arma em casa para garantir o meu patrimônio. Então, hoje, se a gente der 200 milhões de armas para 200 milhões de pessoas, elas só vão atrás do patrimônio de cada um, elas não dão valor à democracia, elas não vão lutar para se proteger nesse sentido. Então, eu acho que é uma construção. A gente pode chegar ao ponto de igual na Alemanha, na Suécia, na Noruega, de simplesmente as pessoas não verem motivo para ter arma. Hein? Deixa eu só registrar aqui. É tudo uma construção, tá? Não é nem excluir as opções. Eu acho que é uma construção de entender a realidade. E é por isso que a gente precisa dialogar, inclusive, com o povo, né? É o seguinte, a Maisé Trindade deixou aqui, ó. Erramos, sobretudo, em não ter feito a reforma da mídia. Ela tem razão. Também. E o Marcos Teixeira aqui, ó. A esquerda não tem que pegar em armas. Ele concorda com a opinião do Fabrício. Pelo contrário, esse negócio de milícia é coisa da direita raivosa. Temos que resistir e ir às ruas até as últimas consequências, sem armas, enquanto o Congresso estiver aberto e a justiça, né, ter um respiro de justiça. Devemos reivindicar caindo nisso aí. Nesse momento de pegarem armas e resistir como a guerrilha do Araguaia é o que ele pensa. Que justiça? Você tem um ministro da Justiça agora que literalmente falou o seguinte, ô moçada, é o seguinte, se você ficou emotivo, mete bala. Foi isso mesmo. Não, é isso mesmo, e a questão perigosa nesse momento é o seguinte. Desculpa, é porque eu fico nervoso mesmo. Não, que justiça é essa? Você tem um cara que é o maior líder. Essa justiça soltou o Beto Richa. Você tem um Temer, você tem Aécio, você tem um filho do presidente agora que literalmente foi colocado na milícia. Jadel Vieira. Inclusive ao ponto de ameaçar, ao ponto de fazer o deputado do partido, do pessoal, ter que sair do país Brasil, porque não sente segurança. Que justiça! Eu não consigo entender como que o brasileiro ainda acredita nas nossas instituições. Que instituição que nós temos, gente? Realmente, mas é isso. Você tem um Congresso agora que vai votar uma reforma previdenciária que vai acabar com tudo. É isso, você compreende que, na verdade, para explicar para quem está escutando, na verdade, o povo brasileiro, ele quer se fazer parte daquilo. É igualzinho o feitiço que o povo tem com televisão.
O que é que eles querem? Eles querem aparecer na televisão. O fetiche é de participar daquilo, de estar incluso em alguma coisa. Quando a gente fala que nem o básico chegou pro povo, que nem capitalista a gente pode chamar o Brasil, de que nem um feudo isso daqui é ainda, é com base nisso. As pessoas simplesmente elas querem se sentir parte de alguém, de alguma coisa, de alguma instituição, de algum grupo. Elas querem sentir parte de alguma coisa. O caminho de organização que eu vejo para a esquerda é principalmente essa organização cultural, de mostrar uma cultura linear. Olha, a esquerda, a realidade, né? A esquerda se comporta assim. Nós temos uma filosofia de vida, é assim que a gente se comporta. Os nossos objetivos são esses e fazer um processo de aculturação, né? Deixa só o Fabrício, porque eu quero ouvir a opinião dele referente a essa questão da justiça. E sobre esse pacote aí do Sérgio Moro, o Fabrício que é da área de segurança pública, o que você tem, e o Leonardo também, e o Alessandro é da área que defende que o povo esteja armado. Né? Mas e aí, Fabrício? Bem, em parte eu concordo aqui com o professor Alessandro. A justiça no Brasil nunca foi justa. A justiça no Brasil sempre historicamente tinha que se envergonhar de chamar de justiça. Ela nunca foi justa. É só um poder, O pobre brasileiro sabe que ela nunca foi justa. O jovem negro da periferia sabe que ela nunca foi justa. As famílias que perdem os seus entes queridos sabem que ela nunca foi justa. De 70 mil vidas no Brasil, nós não conseguimos descobrir nem 10% da autoria. E só vão presos aqueles casos que vão para a mídia das pessoas mais pobres que não têm como se defender. Então nunca houve justiça. O fato é que a minha indignação é a mesma com isso que se chama de justiça. Absolutamente a mesma. Entretanto, a gente tem uma discussão aqui. Ou a gente vai continuar dentro da institucionalidade, das instituições pseudo-democráticas que nós construímos, e me parece que essa é uma opção. Então, se nós estamos dentro dessa opção, nós temos que reconstruir essas novas instituições, com novos formatos, mas elas estão aí e elas serão reconstruídas. Agora, se a gente opta que elas não existem, que elas... Aí é uma outra, aí de fato nós precisamos ir para a luta armada. Agora, se as instituições são essas que estão aí, elas são absolutamente injustas. Só que absolutamente injustas. O julgamento do Lula é uma coisa horrenda que vai ficar na história. É um escândalo. São até para quem infinitas não falhas, não só dele, como de vários outros brasileiros, mas o pobre já sabia disso. O pobre brasileiro constantemente, eu tenho inúmeros conhecidos que são injustiçados o tempo todo, que estão presos de maneira injustiçada. Então essa é a realidade. E por falar em injustiças, o Brasil é um país que coleciona uma injustiça após a outra. Até o tema do nosso programa foi esse, né? O rico mais rico, o pobre mais pobre. Tem uma matéria aqui da Rede Brasil Atual, fala o seguinte: o país perde 4,6 bilhões ao não tributar acionistas de Itaú, Bradesco e Santander. Valor refere-se ao que a União receberia se aplicasse sobre os 37 bilhões de reais em dividendos, a mesma alíquota que cobra do trabalhador assalariado. O povão, o trabalhador, está pagando a conta. Alessandro. Eu posso levar isso para o meu campo um pouquinho também. Porque você pega, por exemplo, eles estão fazendo reforma previdenciária aí, as empresas devem 450 bilhões. E os agricultores devem 100 bilhões. E quem vai pagar o pato, mais uma vez, é o trabalhador. Essa é a instituição que o pessoal está defendendo. E que foi a mesma instituição de 500 anos. Nessa história de 500 anos que nós temos no Brasil, as instituições nunca tiveram do lado do povo brasileiro. Você falou sobre a questão dos grandes agricultores. Olha só, o Bolsonaro quer dar um perdão bilionário para eles de 15 bilhões de reais. É um dinheiro que, inclusive, vai fazer falta no sistema de previdência. E a reforma da Previdência, inclusive, é para perdoar a dívida, tá? Por mais que eles foquem aí na questão de aumentar a idade de contribuição, de dinheiro, de que está quebrado, que isso, que aquilo, sempre vai ter as letrinhas miúdas lá embaixo perdoando trilhões em dívida. Não, e tem um detalhe aqui, ó, com essa reforma, eles têm essa mania de vazar as coisas, lançar algum debate para ver a repercussão, para ver se recurso e avança. Bode na sala, né? Aí veja só o que tem no texto dessa reforma da Previdência, que na verdade é a liquidação da Previdência. Olha só, trabalhador, isso aqui é uma matéria da CUT, né? Trabalhador vai perder 8% de renda mensal se o Bolsonaro cortar abono. O que eles querem fazer? Querem dar o abono salarial apenas para quem ganha até um salário mínimo, não é mais para quem ganha até 2 salários mínimos. Quer dizer, é um ataque aos pobres. Neste momento em que eles
começam a perdoar dívidas dos ricos, A pro- eles estão transferindo renda, tirando dinheiro do pobre e dando para os proposta ricos. do nosso presidente que está acamado, e nós estamos muito torcendo para... Porque tem que ter... A esquerda tem que ter esse fiéis cristão, né? Nós estamos muito tá assim, pela bactéria, viu? As pessoas Só não não torce veem. pela bactéria, O cara foi no Acre e falou que vai metralhar o pessoal do PT. Mas tem gente que fala Entendeu? que ele estava só brincando. Agora, o que eu acho dessa condição toda que o Brasil, nós nos colocamos nela, e eu volto a afirmar mais uma vez, a condição toda, a única condição que nós temos atualmente, primeiro, é a esquerda parar de fazer discurso a cada 2 anos para fazer eleição. Isso aí tem que mudar mesmo. Viu? Entendeu? A gente tem discutido a esquerda, muito sobre ela isso. tem que ir para onde o povo está, ela tem que levar médico, ela tem que fazer grupos, ela tem que fazer educação. Se o Estado não faz isso, vamos fazer. Agora eu quero até falar uma coisa aqui, quero comentar de cada um. Isso que o Alessandro levantou uma questão muito importante. Vamos pegar a estrutura hoje das igrejas evangélicas. Você pode até não gostar deles, mas tem que admitir que eles são fantásticos, grandes estrategistas na comunicação. Eles fazem essa parte de ajudar as pessoas em relação à assistência médica. Eu falo porque eu conheço bem. Eu até eu li uma entrevista de um pastor, o pastor Ariovaldo. Ele é progressista. Sim. E ele falou uma coisa que assim, é fundamental e a esquerda tem que começar a fazer isso. Ele falou o seguinte, a igreja evangélica, ela humaniza as pessoas. De repente a pessoa está ali marginalizada, dentro da igreja ele vai ser o líder de cântico, ele vai ser o líder dos jovens, ele vai ser o cantor, ele vai ajudar na cozinha da igreja. Quer dizer, ele vai ser humanizado. E a esquerda hoje não está humanizando ninguém. Aí quando se fala, ninguém solta a mão de ninguém, a gente espera que isso realmente aconteça. Mas, por exemplo, até hoje não foi criada uma grande associação de ajuda mútua, né, Fabrício? Aí depois o Alessandro fala, depois o Leonardo. Deixa só o Fabrício agora. Fala aí, Fabrício. Bem, eu fui evangélico um tempo. E eu participo ainda de algumas igrejas evangélicas, não sou de nenhuma igreja, sou ateu, na verdade, mas, enfim, a família, você acaba participando de muita coisa. E o que a gente percebe na vida é isso, que as igrejas, elas dão apoio material para essa nossa sociedade, que é uma sociedade super explorada, sofrida, que não tem direitos, que não tem acesso a nada. No mestrado eu estudei a vida de mães que estão em luto porque perderam os filhos adolescentes para a violência. Eu entrevistei 23 mães, todas eram evangélicas. A periferia é evangélica. E a maior parte do luto dos filhos dela, a maior parte do velório, foi feito dentro da igreja. Porque elas não conseguiam um caixão. Quem deu o caixão para o filho dela foi a igreja. E em vários momentos de dor, porque nós vivemos na sociedade uma das mais injustas do mundo, essas mulheres não têm acesso a nada, essas pessoas não... Especialmente mulheres mesmo, essas mães não têm acesso a nada. Quem vai socorrer essas famílias é a igreja. Então o socorro é um socorro material, mas ele é um socorro espiritual também. Porque a maior parte das pessoas precisam da fé. As pessoas precisam acreditar que há um Salvador, porque a pessoa não tem nada na vida, não tem um barraco, não tem nada, precisa acreditar que um dia ela vai ter. E quem vai dar isso para ela é um superior, é um Salvador. Então a pessoa precisa se alimentar disso. Então as igrejas evangélicas fazem isso muito bem. E de fato eu acho que de certa forma, pelo menos nas estratégias de comunicação, não na estratégia de exploração. Que a pessoa é explorada pelo capitalismo e depois é explorada de novo pelo fundamentalismo religioso. Mas não na forma de exploração, mas na forma de comunicação, sim. Na forma de divisão em células, na forma de organização. Sim, a gente pode copiar muita coisa. Organizado. E justamente o que a gente está dizendo, é construir um projeto de culturação, né? Porque, igual, exemplo, as think tanks, né? A gente, no programa passado, nós citamos a influência da Rede Globo destruindo o cérebro das pessoas durante aí 60, 70 anos. É a maior think tank do mundo, eu acho que é. Porque é a segunda maior televisão do mundo. E a gente nota que esse processo de construção de uma cultura e fazendo o detrimento da outra cultura a qual eles querem substituir, isso daí se dá em vários níveis. Você tem a esquerda e hoje a extrema-direita e os neofascistas batendo na maior think tank brasileira, que é a Globo. Por quê? Porque eles têm E a Globo batendo no Bolsonaro.
Justamente. É uma questão de Mas extorquir o o Bolsonaro governo. defende a reforma da Previdência. Isso, é a questão Vamos de bater no Bolsonaro até a hora que o Bolsonaro soltar dinheiro. soltar o dinheiro, isso. Então, tá vendo? A Só Globo, poder. ela barra qualquer um, ela não tem medo de governo nenhum, porque o projeto deles, inclusive eles trabalharam tendo prejuízo muito tempo. E o projeto deles é uma construção de uma cultura. Eles querem construir uma mentalidade na cabeça do povo. Dessa mesma forma, esse emaranhado da teoria da prosperidade aí construiu também um sistema de cultura. Essas pessoas, você pode notar que todas elas se utilizam de jargões, de um imaginário todo construído para que isso se retroalimente. Então eu acho que o caminho, inclusive, não imitando, mas é utilizando um caminho psicológico mesmo, é a construção de uma cultura em torno disso. Na América Latina a gente tem um contexto histórico, social histórico, que principalmente ligado à Igreja Católica e aos cristãos, né? Antes da teoria da prosperidade, a gente tinha que, quanto mais você sofresse, mais próximo do reino dos céus você estar. Tem isso, né? Hein? Deixa eu só aqui falar. Então é isso que tem que ser superado. Vai lá. Carlos Fábio. Roberto Moraes, né, tá acompanhando a gente lá de São Paulo. Aqui a nossa amiga Rosa Maria Abrão. Precisamos de mais união da chamada esquerda que está apática e ir para as ruas. A Estela Lima, a justiça brasileira é uma vergonha. Bom, gente, a gente tá chegando aqui na parte final. Um consenso. E- Só para fazer um adendo aqui. Sim, Ah, falta ele, fala. falta ele. Eu queria fazer um adendo que nós não conversamos sobre isso, que foi uma fala do filho do senhor Bolsonaro. Eu não sei o nome daqueles energúmenos, não. Eu troco tudo, para mim é tudo vagabundo, eu não presto nem quero. Fala aí que a gente Coitado dos sabe. Que ele falou que Eles quer merecem agora respeito. a criminalização do PT. É o Eduardo. Eduardo, que é deputado A federal. criminalização do PT é a criminalização da Isso. esquerda e do povo Eu- organizado. E eu quero Essa é a voltar grande isso verdade. um tempo antes. O que aconteceu com o Brasil, com essas organizações evangélicas, é muito claro. Tanto a direita como a esquerda parlamentar nunca quis bater, Exatamente. porque sempre quis o voto. Claro. Claro, isso é óbvio. Entendeu? Então o Isso cara aí é vai para a um erro, periferia será? e vende, né? Porque há igrejas, há várias igrejas, Algumas elas negocia. vendem a participação daquele político naquela igreja. É verdade. Isso. Inclusive, os grandes, porque é tudo uma questão meio militarizada, né? Elas negociam isso, inclusive. Hierarquizada. Isso. Então, a esquerda parlamentar e a direita parlamentar, o centro, esse Zé Povinho que sempre teve no governo, seja de esquerda ou de direita, eles nunca tiveram coragem de bater nesses vagabundos que vendem e exploram o povo brasileiro, entendeu? Que exploram vendendo uma fé que na verdade não existe, Uhum. né? Na verdade, nunca teve coragem, inclusive dando rádio, dando esse é o grande televisão. erro. Por quê? Porque queria voto. Né? Então essas coisas precisam ser faladas. E nós Elas não vamos são falar. faladas. Eu, por exemplo, eu não tenho pretensão nenhuma de ser político, eu só fui candidato a senador, não tenho vontade nenhuma de voltar a ser candidato. Foi uma experiência horrível. Você está naquele métier que é só para ganhar voto, aquela mentirada toda. Eu lembro que os jornalistas assustavam do meu jeito de falar, porque eu falava, claro, não precisa votar em mim, eu não estou querendo voto. Eu só quero falar espaço, o que né? eu acho, é o espaço que eu estou É. Uhum. Então, falando sobre isso, por que esses não são todos que são canalhas? Tem gente Porque se boa. você vê a ciência na Europa, ela foi construída em cima dos evangelhos. É. Porque se você vê as principais universidades na Europa, elas foram feitas em cima de pessoas que eram crentes. O problema é que se você construir uma religião no Brasil, que não foi uma religião para salvar as pessoas ou para trazer iluminação, foi uma religião que foi construída para manter as escravizadas. Exatamente. E aí o político, o cara não vai ter coragem de falar isso porque ele tem medo de perder voto. Eu não tenho medo de perder voto, não tenho a menor medo de estar denunciando o que está acontecendo. Qualquer pessoa que mexe com política sabe, nos bastidores, a quantidade de voto que esse pessoal vende e compra, ao ponto de levar esses candidatos no meio de um culto e pedir voto para esse pessoal, que é ilegal, que é feito de forma ilegal, e ao ponto, inclusive, desses setores que se dizem cristãos, só para terminar, Terminei, eles já. pregam, inclusive,
a morte, a violência de Isso. setores de esquerda. Claro. Aí vem me passar uma visão de um cristianismo que, na verdade, eles podem ser qualquer coisa. Inclusive, eles Menos até... cristão. Menos. Eles percebem... Não, isso é verdade. Aí deixa eu só aqui ler mais uma participação, né, do Carlos Roberto. A esquerda foi governo e não aproveitou para conscientizar o povo. Deu consumo para ele e não deu consciência. Queria só, pra gente finalizar, que tá chegando o final do tempo aqui, uma palavra de cada um. E eu vou dar uma controladinha no tempo aí. É o seguinte: reforma da Previdência. Nós vamos tratar desse tema por diversas vezes. Queria a opinião de cada um sobre essa proposta de capitalização. Quero até dar uma informação aqui, que a gente já fala, mas vamos repetir. No Chile, esse sistema fez com que 90% dos aposentados recebessem o equivalente a R$700 por mês e está levando a um suicídio muito grande de velhos, idosos, né? Que ao se aposentar não recebe o suficiente. E esse sistema é o seguinte: você pega todo o seu dinheiro e entrega para um banqueiro, que pode ser um filhinho de papai drogado, que vai rapar esse dinheiro e fazer igual o João Dória lá, contratar umas mulheres de programa, né? Com o dinheiro do povo trabalhador. Aí eu vou pedir a opinião Se ele do der essa onda, Alessandro, pega aí. do Leonardo. Primeiro do Alessandro, só que aí nós vamos controlar um pouquinho o tempo, Alessandro. Não, o Alessandro. O que acontece com a reforma da Previdência é o seguinte: tem 5 propostas. Aham. E uma dessas propostas é do senhor Bolsonaro, e eu vou falar a proposta do senhor Bolsonaro. A proposta do senhor Bolsonaro é abaixar a idade para 62, 63 anos e aumentar o tempo de contribuição por 40 anos. Uhum. O que o ouvinte 40 precisa, anos, hein? o que o ouvinte precisa entender é o seguinte: eu estava um dia no escritório da minha esposa e entrou uma pessoa falando assim: que bom, o Bolsonaro vai abaixar a idade. Eu falei assim: meu querido, presta atenção, ele vai abaixar a idade, mas vai aumentar o tempo de contribuição. É uma Para você pegadinha. aposentar, você vai ter que ter 40 anos de contribuição e 62 anos. Então, na prática, você só vai aposentar depois de 72, 75 anos. Isso. Porque ninguém começa a trabalhar aos 15 anos e vai até os 40 anos sem parar em nenhum momento. Bem lembrado. Né? E aí eles ainda estão vendendo a ideia que você ainda pode trabalhar depois dos 80 anos. O que é o sistema de É capitalização? porque eles acham que todo mundo é o Silvio Santos. O sistema de capitalização que eles Já deve ter morrido tem muito tempo. que Tá lá. foi, Tradição, boneca. que foi criado no Chile, foi criado em Cantando as Singapura, funcionárias foi criado dela. em vários outros países. Para nós aqui aposentarmos hoje, eu contribuo com 11%, a empresa contribui e o Estado contribui. É, no sistema chileno é só o trabalhador. E que é o nosso que eles vão propor agora. Isso. Então o que eles estão propondo agora? Que só você contribua. O problema é que nós não vamos ter dinheiro para você chegar aos seus 70, 80 anos com o mesmo valor que você está recebendo. E ninguém consegue trabalhar e que 40 a anos maior ininterruptos. burrice que existe. O que é o sistema previdenciário? Eu estou contribuindo hoje para que daqui a 30, o cara que já aposentou ficar recebendo. Isso. Quando você cria um sistema de capitalização, que eles estão querendo criar sem, inclusive, período de transição, você vê o absurdo que é, o que eles estão criando? Eles estão criando o seguinte, eles estão falando o seguinte: vai ter um sistema de capitalização. Se vai ter esse sistema de capitalização, esse trabalhador vai parar de botar dinheiro no INSS. Esse dinheiro vai para os bancos particulares. E por isso que eles têm interesse. E vão na abrir um monte de privatização. banquinhos aí. E aí, se você não tem dinheiro entrando, como é que a Previdência vai se manter? Aí que a Previdência vai se falir. E aí o pessoal vai receber meio salário mínimo. Não, aí ele vai passar todo mundo que está, inclusive os outros, falando que a Previdência está falida, para os bancos. Existe uma coisa chamada DRU. O que é DRU? O governo criou uma lei Aí termina que fazendo ele favor. pode tirar dinheiro da Previdência para aplicar em outros lugares. Isso. Então nunca vai dar lucro. Nunca vai dar lucro. Inclusive, se não tivesse a DRU, aquela doutora Denise Gentil, que escreveu uma tese sobre isso, ela fala que a Previdência tem um superávit de aproximadamente 6 bilhões. Aí deixa eu só passar para o Fabrício, depois para o Leonardo, aí nós vamos para as considerações finais, que o tempo já... Fabrício, reforma da Previdência. Eu concordo com tudo que o Alessandro falou. Eu acho que a gente tem que se mobilizar contra a reforma da Previdência. Eu acho que especialmente a população do campo, mais especialmente ainda as mulheres, porque de fato as mulheres têm jornada dupla, jornada tripla, jornada infinita, porque as mulheres parecem que sofreram uma penalização eterna, que elas sempre trabalham, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e eles querem a longo prazo, aí não sei, no final do prazo, vai ficar igual homem e mulher, que é uma loucura. Isso não vai fazer com que a sociedade modifique o comportamento, que a partir de agora as mulheres vão trabalhar de fato, porque de fato as mulheres trabalham mais que os homens.
Tem a questão da expectativa de vida também, eles querem colocar uma expectativa igual para o sul, para o nordeste, para o interior, para o campo. Então, assim, nós sabemos que a expectativa de vida de acordo com a região, ela modifica, de acordo com as classes sociais, ela modifica muito mais ainda. Você falou do Silvio Santos, o bicho já deve ter 200 anos, e o pobre morre com 60, com 50 e poucos anos. A população LGBT, especialmente as travestis, morrem com 35, 40 anos. Então, assim, nós sabemos que a expectativa de vida ela varia muito. Então, tem uma série de questões que tem que ser debatidas, e tem uma questão de fundo também que tem que ser debatida, que na verdade nós estamos fazendo uma reforma para pagar o rentismo nacional e o rentismo internacional. Isso. O rentismo é dar dinheiro para rico com dinheiro. Bernardo, e aí? Enfim, se quiser explicar o que é rentismo aí, mas a metade dos recursos do governo federal vão para o rentismo, vão para as pessoas que vivem de renda, que R$1,5 trilhão de reais. Que nada produzem, que apenas recebem lucros em cima de quem produz, especialmente do mundo internacional, das 30 mil famílias mais ricas do mundo. Dando valores a isso, é R$1,5 trilhão de reais. O resumo disso tudo é o seguinte, é um grande projeto, a gente pode sentimentalizar ele, maldoso, extremamente enraivecido de destruição da única estrutura que ainda atenua, que existe inclusive para atenuar as mazelas do capitalismo. E que há 93 anos está funcionando, que as pessoas recebem. Que é uma distribuição de renda. Sim. Que é o maior programa de transferência de renda do planeta Terra. E que os bancos estrangeiros estão de olho. Claro. E você aí, vê que todos os governos estão penando com essa questão. E aí, é por isso que eu cito que a profundidade do que fizeram com a cabeça do povo é algo tão absurdo que as pessoas simplesmente, a gente se pega explicando o básico do básico. A gente se pega explicando que a pessoa trabalhar 40 anos debaixo do sol é um absurdo. A gente se pega explicando isso para uma pessoa que está trabalhando já há tantos anos debaixo do sol. E ela simplesmente não tem força de reagir contra aquilo porque ela não sabe nem o porquê que isso existe. Beleza. Esse aqui a gente já vai finalizar. Então, assim, o triste dessa história toda, é que isso faz parte de um grande projeto. Interessa sim, você vai vir sim. Eu prefiro até às vezes estar no meio lá da serra da conversando com o pessoal. Aliás, eu quase sempre não sou mais convidado, porque como eu não tenho medo de falar, geralmente as pessoas não comigo. Mas é isso mesmo. Para terminar, depois vamos para as considerações. O resumo é esse, é que é um processo de destruição do aparelho estatal em detrimento do povo. O resumo é esse. Então, chegando ao final, primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês e pedir para cada um falar um pouquinho aí, nas considerações finais. Alessandro, fala para nós aí, mas... calma, tranquilo. Olha, desculpa, Flávio, mas vendo companheiros sendo metralhados, mesmo com as diferenças que nós temos partidárias dentro da esquerda, metralhados por milícias, vendo o povo brasileiro perder direito trabalhista, inclusive com discussão agora de querer perder 13º e férias, vendo o povo brasileiro sendo assassinado, como está sendo assinado nas favelas, pelo simples fato de ser revolta pobre, é compreensível. Vendo o maior líder de toda a esquerda da América Latina, o segundo maior partido hoje preso de forma injusta, de você ver um Congresso vendido, não tem como eu ficar calmo. Tá certo. Então é justamente nesse momento que eu acho que a esquerda justamente tem que botar uma coisa na cabeça que não é hora de ficar calmo. É justamente a hora de nós ficarmos nervosos e transmitir essa raiva que nós estamos sentindo para a população, porque a população fique com raiva. Inclusive eu coloquei um texto que eu estava escrevendo hoje para o jornal. Se essa reforma previdenciária passar sem uma manifestação na rua, sem um quebra-pau na rua, sem nenhuma vitrine sendo quebrada, não há por que fazer movimento social nesse país. Verdade. Entendeu? Obrigado, Alessandro. O Alessandro contribui muito. Demais. Com a gente, é bom. E a gente precisa um pouco mesmo. Nós precisamos dessa agressividade. Fabrício, suas considerações finais. Bem, a minha indignação é a mesma do Alessandro. De fato, é lamentável o momento histórico que a gente está vivendo, as perseguições que a gente sofre. Fazer parte do Estado me dá vergonha nesse momento. Eu sou policial, como alguns que estão assistindo sabem, e há uma série de perseguições, nós que somos policiais e servidores públicos de esquerda sofremos. Então, de fato,
Temos que estar enraivecidos mesmo. Só que eu tento, até por uma questão de saúde mental, porque eu vejo muita gente da esquerda dopada, medicalizada, se suicidando, como aconteceu recentemente com uma mulher que eu conheci, que foi a Sabrina. Eu vejo muitas pessoas sendo perdidas. Pessoas que poderiam estar no fronte de batalha, pessoas que poderiam estar na luta, pessoas que poderiam estar nessas mobilizações e que não vão estar. Porque elas estão completamente adoecidas. Então, sim, eu estou endurecido, como nós estamos. Nosso coração, durante esses 4 últimos anos, se transformou. E não é normal isso, vai se transformando numa pedra. Mas eu, de fato, quero fazer um processo contrário a esse, eu endurecer sem perder a ternura. E sim, se for preciso ir para a guerra, vamos para a guerra, mas eu não quero ficar adoecido, não. Eu quero continuar tendo clareza e lucidez para compreender os fatos, compreender o mundo e trazer mais pessoas para esse campo de batalha. Beleza. Obrigado. Leonardo, suas considerações finais. Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? São profundidades diferentes. Hoje em dia, a gente não está conseguindo nem se contradizer dentro da esquerda, de tanto que a gente está apanhando do lado de fora. Não dá nem tempo da gente brigar dentro da mesma casa, né? Isso, por um lado, serve para forjar a gente para as guerras que vêm, né? Assim como o Fabrício disse, o momento histórico não é para qualquer um. E esse momento histórico realmente não é para qualquer um. Quem se pega pensando em como se defender, de repente estava pensando há 4, 5 anos atrás numa vida de classe média tranquila, e numa propagação de ideias extremamente avançadas, até mesmo para a esquerda liberal, e de repente a gente se vê defendendo o básico do básico do básico. Então isso realmente não é fácil. Realmente não é fácil. Quando eu vejo na família pessoas falando assim, quando viram o que fizeram com a presidenta eleita, falam assim: nossa, mas eu não acredito, de novo. A pessoa se referindo a 64. Então, assim, eu acho que preparar os nossos corações para acolher quem quer participar e, ao mesmo tempo, se endurecer para combater o bom combate. Eu acho que realmente é isso que a gente tem que é o nosso caminho. Isso aí. Então, muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Alessandro. Alessandro, todas as sextas eu convido ele, vai ser sempre muito bem-vindo. Leonardo já está aqui com a gente já há 3 sextas. Fabrício também, sempre que quiser vir, vai ser muito bem-vindo. O debate foi muito produtivo, foi muito proveitoso. É importante que a gente tenha esses embates, né? E consiga descobrir o caminho. Não vou dizer da unidade, porque a unidade é uma coisa quase que impossível de acontecer, mas pelo menos da união em torno de pautas concretas, como, por exemplo, a luta contra a reforma da Previdência, a luta contra as privatizações, né? A luta contra essa carteira de trabalho que eles querem dar para os jovens trabalhadores. A gente nem tocou nesse assunto. É o fim da carteira de trabalho. Que é o fim da carteira de trabalho, sem 13º salário, sem adicional de férias, ou seja, cada ser humano que nos ouvir isso, cada ser humano que nos ouvir, que se coloque como ser humano digno, que merece viver bem, que merece ser feliz, não no outro plano, mas nessa terra. Exatamente. Então é isso que nós queremos com esses debates aqui, é fazer com que a maioria da população tenha acesso ao que é básico para se viver, tenha qualidade de vida. Essa é a nossa luta, e é por isso que nós vamos lutar, cada um com a sua perspectiva de luta, mas nós vamos lutar. Por isso, né? Quero agradecer aí ao Valdir, que escreveu aqui Lula livre, né? Aliás, a liberdade do Lula vai ser, se a esquerda conseguir, vai ser uma grande vitória. E é uma mobilização muito importante. E na próxima sexta-feira a gente espera estar aqui mais uma vez, né? Debatendo aí, ampliando essa audiência. Quem assistiu, por favor, compartilhe, né? E vamos unir as forças para ver se a gente muda essa situação, beleza? Claro. Nós do PCO estamos convidando as pessoas a fazerem parte dos comitês de defesa. E aí você pode nos procurar para fazer parte dos comitês. Nós estamos fazendo comitês de autodefesa. Você pode ver que os companheiros de São Paulo botaram o pessoal do MBL para correr. Foi muito bonito aqui, viu? Desceu o sarrafo neles. E nós estamos convidando as pessoas que estão dispostas a fazer parte desses comitês que estão sendo formados em todo o Brasil. Desculpa aí, vendeu já. Beleza, tranquilo. PCO, partidão aí, firme. Ó, parabéns, inclusive, viu? Valeu, obrigado aí, Carlito, ó, pela força
na parte técnica aí. E é isso aí. E é Sexta-feira isso aí. que vem estamos de Valeu volta. demais. Grande abraço, pessoal. Tamo junto. É isso, meu irmão. Bom, Força pra gente. Obrigado. A gente sempre Valeu, vai gente. ter os debates.